Olá, boa noite, está começando o Esporte Mais aqui na TV Mais ABC. Hoje sem a presença do Roberto, que infelizmente está doente e não pôde vir hoje, mas eu, Gabriel Plaza, estou aqui junto com Tatiane Cordeiro, uma grande amiga minha, a gente se formou junto na faculdade. Boa noite, Tati, seja muito bem-vinda ao Esporte Mais. Boa noite, Gabriel, obrigada pelo convite, boa noite a todos. É isso aí, a gente vai falar muito sobre o livro dela, da Chapecoense, um livro, esse livro aqui, ó, que a gente tem para mostrar aqui, um grande livro que ela foi lá até Chapecó, falou bastante sobre a Chapecoense, então a gente vai falar bastante disso, inclusive a Chapecoense jogou ontem contra o Corinthians, infelizmente foi eliminada, e é o nosso assunto da pergunta para você participar com a gente. O Corinthians chega forte na reta final da Copa do Brasil? A gente sabe que o Corinthians tem todo esse problema aí de elenco, o elenco é difícil de rodar, o elenco um pouco mais difícil de rodar. Então você participa no nosso e-mail, esportemais@tvmaisabc.com.br ou no nosso Facebook, facebook.com/tvmaisabc. Você deixa lá o seu comentário que a gente vai ler aqui. Vamos começar falando do São Paulo. São Paulo que joga hoje contra o Colón, perdeu o primeiro jogo aqui no Morumbi, 1-0, precisa reverter o placar lá. E o São Paulo não tem o Diego Souza. Vamos ver como foi o dia do tricolor. O jogo, obviamente, é um jogo difícil, que fora de casa, sempre jogar na Argentina são jogos complicados, pero nós vamos a viajar para lá tenemos que ir con la convicción de que tenemos que ir a clasificar, a pasar la fase. Eu doy muito valor à Sul-Americana e não é um jogo que nós vamos ir a passear. Eu entendo o momento bom do Campeonato Brasileiro, mas também temos que tentar passar essa fase. Na verdade, contente por ter entrado nos últimos dois jogos e ajudado o time com 2 gols. Acho que é importante para mim, para pegar confiança, tentar e fazer gol é lindo demais, e mais que mostra também a fase que está o time. Acho que tanto os que estão jogando de titulares como a gente que está entrando de reserva está fazendo as coisas bem, estamos fazendo tudo direito para conseguir o objetivo deste ano. Esses tipos de jogos com a Argentina, a gente sabe que são jogadores que vão ficar atrapalhando o jogo, vão parar o jogo, vão querer brigar com a gente para ser difícil para a gente, mas a gente tem que estar calmo, fazer as coisas corretamente. Temos 90 minutos no mínimo para fazer um gol, para ir nos pênaltis. Então, estou acreditando muito nesse time, sei que a gente está fazendo as coisas bem e todos vamos com o desejo de trazer a classificação para casa. Acho que é bem importante a gente chegar com 2 dias antes do jogo. Estamos fazendo tudo o que a gente pode fazer para chegar da melhor forma para o jogo. A gente está fazendo, então esperamos que quinta-feira seja uma noite linda para nós São Paulinos, que a gente possa trazer a vitória para toda a torcida. Respecto ao time, vamos a viajar todos. O único jogador que no va a viajar, que no está relacionado, es Diego Souza. Los otros van todos. No significa que no pueda ter alguna mudança, pero vamos con un time muito forte para tentar a classificação. É isso aí, o São Paulo vai jogar hoje contra o Colón para reverter um resultado negativo que perdeu aqui no Morumbi. E a Tati, a gente sempre conversava sobre futebol. Fala pra gente seu palpite para esse jogo, o que você acha do São Paulo, se o São Paulo consegue reverter lá na Argentina. Sim, eu acredito que vem motivado, porque manteve aí o topo da tabela do Brasileirão, vai motivado para lá mesmo sem o Diego Souza. Acredito que reverta sim. Só não vou chutar o placar, para não dar ruim. Dá azar, né? Não vai chutar o placar, mas tá bom, o São Paulo reverte. Eu também acredito que o São Paulo vai conseguir reverter esse resultado. 1-0 pro Colón aqui. São Paulo tem um time muito melhor, muito mais qualificado. Lá na Argentina eu acho que vai ser fácil, inclusive. Vamos falar agora do Corinthians, que jogou ontem contra a Chapecoense. Infelizmente eliminou a Chape. 1-0, gol do Jadson. E a gente tem esse gol aqui pra você.
classificação. Então, conseguimos nosso objetivo da batalha, todos unidos, saímos vitoriosos e classificamos para a semifinal. Vai, Corinthians, valeu! Bom, primeiro feliz, né, pela classificação, pelo jogo que a equipe fez, né, um jogo muito pegado, de muita marcação, de muita entrega, né, conseguimos em determinados momentos do jogo colocar a bola no chão, né, tentar trabalhar bem a bola, né, e a gente foi premiado pela entrega de todos os atletas com um grande jogo e a classificação para a semifinal. É isso aí, o Corinthians se classificou para a semifinal. Corinthians e Flamengo na próxima fase da Copa do Brasil. Tati, o que você acha primeiro desse jogo, que foi Corinthians e Chapecoense, Chapecoense e Corinthians? Infelizmente a Chape foi eliminada. Sim. Eu acreditava que ia para os pênaltis desse jogo, infelizmente errei também o placar. E o que você acha da próxima fase, Flamengo e Corinthians, o duelo das multidões? Vai ser um jogão. Ontem, né, eu estava assistindo e eu também acreditava que a Chape fosse pelo menos levar para os pênaltis por causa do jogo anterior que teve. Ganhou de virada na arena, então foi confiante. Não conseguiu, perdeu em casa, mas o Corinthians já foi assim, sabendo disso, eu acreditava, porque ele, do jeito que estava bom, né? Ele já tinha vantagem e tudo mais. Agora, contra o Flamengo, aí é um pouquinho mais difícil, porque o Flamengo também vem bem no Brasileiro. Sim. E todos com sede aí de ganhar campeonatos. Vai ser mais difícil, só que pelo elenco e motivação até eu acredito que o Corinthians passe. O Corinthians tem uma lição, uma tarefa difícil aí contra o Flamengo, mas o Corinthians jogou contra a Chapecoense, e já que jogou contra a Chapecoense, é o seu assunto. Conta pra gente um pouco mais sobre esse livro que você fez, um trabalho de faculdade que foi à frente. Conta pra gente um pouquinho mais desse livro. Sim, o livro começou por causa do TCC, eu me formei em jornalismo junto com o Gabriel, inclusive em 2017, e era necessário escolher um tema para o TCC. Como sempre gostei de esportes, todas as atividades, você vai lembrar também, a gente sempre fazia voltado para o esporte. E infelizmente em 2016 aconteceu a tragédia com a Chape. Eu já acompanhava a Chapecoense, como falei, por gostar muito de esporte e futebol. Então, já via aquela ascensão que ela estava tendo, né, no Campeonato Brasileiro, Campeonato Estadual, né, no futebol brasileiro. Então, quis falar sobre a Chapecoense, mas não me pautei somente em falar sobre o time de futebol ou sobre a tragédia que aconteceu, porque já tinha sido muito narrado, já tinha sido muito falado, uma cobertura, várias coberturas até mundiais sobre isso, foi muito bem falado. Eu não queria eternizar esse momento num sentido ruim, doloroso, para as famílias que até hoje vai ficar para sempre. E conta pra gente também a história dessas famílias que você foi atrás, você conversou com o prefeito de Chapecó, conta pra gente mais dessa história, sim, que é muito legal. Foi. Quando eu fui escolhi Chapecó para fazer e aí logo os professores já disseram, então você vai ter que ir a Chapecó. E eu moro um pouquinho afastado da cidade de São Paulo, né? Não é na cidade de São Paulo. Tenho as minhas obrigações, mas conversei com a minha família, com meu esposo, e ele falou, pode ir. E aí eu pensei, vou a Chapecó e eu não posso ficar no hotel, porque aí eu não vou aprender sobre ser chapecoense. Conheci alguns contatos, falei com umas pessoas e consegui ficar de favor na casa da Maristela. O filho dela foi conhecido porque foi tirada uma foto dele na arquibancada, na época do acidente. Então, fiquei na casa dela de favor, as 2 vezes que eu fui a Chapecó. Ela falou, guria, venha, o que a gente comer, você come, o que a gente fazer, você vai fazer também. Então, fui para lá e aí, procurando contatos, procurando conseguir falar com a assessoria da prefeitura e consegui a primeira entrevista que era com o prefeito de Chapecó, o Luciano, excelente, me tratou super bem, e com o Rafael Renzio. Então, eu saí de São Paulo, do estado, já com 2 entrevistas marcadas. E elas foram concluídas com sucesso lá, e eu tive um prazer enorme de receber a família do prefeito aqui no lançamento do livro em São Paulo. E a gente tem essas fotos, mas a gente vai mostrar depois do intervalo, falar também quanto está o jogo do Palmeiras, sobre o jogo do Santos de ontem. Então não sai daí que daqui a pouco tem muito mais.
Já estamos de volta e já vamos direto falar do Santos, que ontem era uma missão muito difícil o Santos conseguir reverter o placar dentro do Mineirão. Saiu perdendo, conseguiu a virada, mas nos pênaltis o Fábio pegou tudo e eliminou o Santos. Vamos ver como foi o jogo de ontem. Tá aí, o Santos fez 2-1 com gols de Gabigol e Bruno Henrique, mas aí foi para os pênaltis. 3 pênaltis batidos, 3 pênaltis perdidos. E o Santos, infelizmente, está fora da Copa do Brasil. O Cruzeiro espera o resultado entre Bahia e Palmeiras, que estão jogando agora. No estádio do Pacaembu ainda está 0-0, com esse resultado vai para os pênaltis. Então, o Cruzeiro já passou para a semifinal. Primeiro vamos falar do jogo do Santos de ontem. 3 pênaltis perdidos, o que você acha disso? É um pouco difícil de aceitar, principalmente para o torcedor do Santos. 3 jogadores perderem pênalti é difícil. Sim, mas é um reflexo, acredito, de como vem o Santos já no campeonato. Mas os torcedores sempre acreditam, né, que o time vai, só que o Cruzeiro ele vem bem melhor. Vem bem melhor o bem Cruzeiro. Melhor. E no último lance da partida, o Vitor Ferraz lançou para o Gabigol ia ficar cara a cara com o goleiro e o juiz encerrou o jogo, que deu uma grande discussão. Inclusive o Cuca, depois do jogo, falou que já sabia que ia perder porque os jogadores estavam sem foco nenhum nas cobranças de pênaltis. Então, o Santos infelizmente desclassificado, mas vamos voltar a falar de Chapecoense. Eu tenho uma curiosidade que eu nunca te perguntei isso. Algumas histórias que você tenha para contar, algumas histórias engraçadas ou diferentes que você tem sobre fazer o livro. Você foi lá para Chapecó, já contou pra gente. Tem alguma história para contar? Aconteceram várias coisas assim que às vezes eu estou em casa e vem na mente, eu lembro. Mas teve uma que foi muito legal e eu me senti muito profissional quando eu fui, que na época era estudante, que eu passei a primeira vez 9 dias, a outra acredito que foram uns 11 dias. E eu precisava falar com as pessoas em Chapecó, né? Primeiro conversei com alguns munícipes, mas eu queria estar na arena. E aí eu fiquei sabendo que ia ter o treino e depois uma coletiva com o Wagner Mancini. Eu falei, é a minha chance. Aí eu coloquei a câmera fotográfica no pescoço, né? Tava cheia de bloquinhos de anotações, vários contatos na bolsa, tênis, bem a jornalista que vai a campo mesmo, né? Do jeito que eu gosto. Aí fiquei rondando, aí foi chegando vários veículos de comunicação da cidade para cobrir o treino da Chape. E aí eu fui lá, perguntei que hora que vai abrir os portões. 4 horas, salvo engano. Falei, então tudo bem, a imprensa vai entrar por aqui? Vai sim. Já fiquei ali. Conversava com um, conversava com o outro, tava com a câmera, né? Na hora que abriu o portão, eu fui junto. E entrei, fiquei lá. Aí tem algumas fotos que estão no livro do treino, porque eu estava lá cobrindo com todo mundo, fazendo amizade com um, amizade com o outro. E o que você está fazendo aqui? Eles já percebiam que pelo sotaque eu não era de lá. Aí lá vai eu explicar. Estou fazendo meu TCC, que na época era para o TCC. Depois participei da coletiva, fiquei lá, fiz perguntas. Então foi um dia que eu me senti profissional, foi muito bom. A gente tem aqui a foto de você com o Wagner Mancini, aqui, bem aqui, ó. Foi nesse dia? Foi, nesse dia. Foi muito engraçado. E teve outro dia também que eu entrei lá. E lá também eu fiz o contato com a Cirly. Ela é viúva de um dos assessores, né? Eu não sei se teve mais assessores, mas o Kleberson, o esposo dela, era assessor da Chapecoense na época e infelizmente faleceu. E ela foi convidada, dias após o falecimento do esposo, a ser assessora da Chapecoense no lugar dele, assumir o lugar. E ela aceitou.
tanto que ela é uma das perfiladas do livro. E a história dela me emocionou muito, porque ela, assim, era uma mulher comum, é jornalista, trabalhava na região já, fotógrafa, ama muito fotos. E estar no lugar do esposo, para ela até relata que é como se ele estivesse sempre presente. Mas eu fiquei imaginando, assim, perdeu o esposo, ela tinha 2 filhos, o assunto não sai de Chapecó, né? Nós estamos aqui, chega a ser até fácil nós falarmos disso, mas com o coração até tranquilo. Mas quem vive isso diariamente, quem vive em Chapecó, ela que trabalha com a Chapecoense atualmente, então assim, tudo aquilo fez parte de um passado dela presente, vamos dizer assim. Nós temos as fotos do lançamento aqui em São Paulo. Sim. A gente vai colocar para você ir comentando quem são. Por exemplo, essa foto. Essa daí é a família do prefeito. Isso foi o primeiro lançamento foi em julho, no Tatuapé, na cidade de São Paulo. E eu não sabia que o prefeito iria junto com seus 3 filhos, uma nora e a esposa. Ele me apareceu de surpresa. Quando eu olhei para o lado, eu vi aquelas pessoas altas, bonitas, assim. De costa eu já vi o prefeito. Eu falei, não acredito que ele veio. Aí, olá, tudo bem? Ele tudo, me abraçou. E aí eu chamei ele para tirar foto junto com a minha família. Ele ficou lá o tempo inteiro. E eu ainda fui presenteada com essa camisa. É a camisa de aniversário da Chape, que ele me deu junto com a esposa. E essa parte já foi no autógrafo. Ele foi o primeiro a receber o livro. Também. Tinha essas honras. E a camisa ali de 45 anos da Chape. E ele ficou o tempo inteiro autografando o livro de todos que estavam. Fotografou com as pessoas. Muito simpático. E foi ótimo. Em alguns momentos, ele mesmo comentou sobre a Chapecó, né? Falando sobre a cidade, como era. E agradecendo, assim, por eu ter feito o livro sobre Chapecó. Mas, na verdade, eu que agradeço deles terem aberto as portas e também de, assim, receber, né? Alguém num momento trágico ainda. Porque é difícil você falar de algo que não viveu. Sim. Então, assim, para eu me chegar e falar sobre o assunto, para eles entenderem que eu não queria me aproveitar de nada do que tinha acontecido, mas deu tudo certo. Então, esse primeiro lançamento foi maravilhoso, foi bem melhor do que eu esperava. E para a gente encerrar, agradecer a Tati, você vai lançar o livro semana que vem em Mogi, não é isso? Isso mesmo. Então pode convidar o pessoal ali, a sua câmera. Eu sou moradora de Mogi das Cruzes, né? E no dia 21 de agosto, às 7 horas da noite, no Centro Cultural da cidade de Mogi, que fica bem no centro, eu vou lançar o livro lá, Chape, Solidariedade que vai além do campo, Histórias da cidade de Chapecó. Você é meu convidado. É isso aí, agradecer a Tati. Tati, muito obrigado por ter vindo e agradecer você pela participação de sempre. Um grande abraço e até amanhã.